Pois é, pois é, pois é poesia, poesia ou não. Tá, eu queria chamar agora o nosso próximo convidado, que é o Vladimir Barros de Souza. Vladimir Barros de Souza é ilustrador, infografista e animador, nascido em Recife, Pernambuco. Atualmente trabalha como designer digital. Seus projetos destacam características da cultura brasileira e incluem prêmios nacionais, como o Brasil Design Awards e o Museu da Casa Brasileira, entre outros. Entre seus trabalhos de destaque estão Carnavalha, né, e O Pequeno Príncipe em Cordel, que é o mesmo livro que o José Limeira falou. Né? Este último, que além de finalista do Prêmio Jabuti 2016, foi tema de desfile de 2022 da Escola de Samba Tom Maior, Grupo Especial de São Paulo, sendo homenageado como destaque da agremiação. Recentemente, ele desenvolveu, né, o Vladimir, toda a identidade visual do livro Luiz Gonzaga, 110 anos do nascimento, né, e sobre a vida e a obra de Luiz Gonzaga, sendo finalista do Prêmio Jabuti 2023 na categoria de projeto gráfico. Vladimir, querido, tudo certo? Boa noite. Como eu sempre digo, seja muito bem-vindo ao Pois é Poesia. Bom recebê-lo aqui. Tudo certo? Tudo certo, meu amigo. Tudo certo, Reinaldo. Boa noite, pessoal. É um prazer estar falando aqui com vocês, falando de coisa boa, né? O cordel, sabe, tá na veia. Muito bom. Eu vou te mandar já a pergunta aqui, também sempre com esse teor de provocação e tal. Né? Uma vez perguntaram a Michelangelo, né, se na peça de mármore, antes de esculpi-la, ele via a obra. No que ele respondeu que via o que não era a obra. Né? Qual é o teu ponto de partida para começar uma ilustração? Quer dizer, o Michelangelo tirava, era mais fácil para ele. Ele só tirava, aparava as arestas, né? E a obra estava ali. Como é que você faz para você? Como é que você começa? Qual é o teu ponto de partida para começar uma ilustração? Eu achei fantástico o ponto de vista, né, de Lucélia, quando ela falou sobre como ela cria a parte, né, dentro da xilogravura, que eu acho fantástico, né? Assim, eu já tentei me inserir dentro desse processo de xilogravura, principalmente no período da universidade, né? Aprendi muitos processos de litografia também. Só que hoje em dia não tenho não tenho mais tanto, sabe, um tempo para poder desenvolver um processo artesanal na qualidade que merece, né? Até porque eu costumo até falar nas apresentações ou nos processos que eu trabalho dando palestra ou conversando, eu me sinto, né, meio assim um jovelho, né? Eu digo que é esse termo mesmo, jovelho. Eu estou entre o jovem e entre os mais velhos, né? Assim, eu João fico Velho, o João Velho jovelho. é bem interessante. Eu fico no elo de ligação entre o analógico e o digital, né? Até porque eu aprendi e tive, felizmente, a sorte de aprender com pessoas fantásticas dentro do universo analógico, grandes professores que eu tive, e que também tive grandes professores dentro do universo digital, né? Até porque um dos meus projetos, né, dentro do universo digital agora, que é mais recente, apesar de não deixar o papel nem um lápis para fazer meus trabalhos, e tem a ver com poesia, né? É o Circuito Digital da Poesia, que é um projeto que eu estou fazendo as estátuas do Recife, né? Os poetas, existe um conjunto de estátuas lá chamada Circuito da Poesia, e eu estou fazendo com que essas estátuas falem as suas vidas para as pessoas, né? É, o João Cabral do Melo Neto, o Manuel Bandeira, Clarice Lispector, o próprio Luiz Gonzaga, que também está nesse conjunto de homenagem, né? Eles falam a própria vida e falam poesias também para as pessoas, para que a gente consiga fazer com que os mais jovens, né, as pessoas que talvez não tenham nem, às vezes, nenhum interesse de olhar a plaquinha, né, o nome do poeta, ele ter essa vontade, porque a própria estátua vai falar isso para ele. Isso para mim é fantástico. E aí esse ponto de como eu penso para desenvolver as coisas. Cara, eu acho que a história também, a sua história de vida, ela conta muito na hora de você desenvolver algum projeto.
E aí eu penso muito assim, o que é que os, a minha história também, como é que ela pode ser integrada com esse processo de trabalho. E aí, quando eu vou começar a pensar em alguma coisa, assim, eu vejo tudo o que tem a ver com o trabalho em si, né? Por exemplo, no livro do Vidas Secas, que foi o último que até Josué falou sobre há pouco, eu vejo tudo relacionado com processos visuais que eu acho interessante de trabalhar, né, no material, e vejo o que é que Graciliano Ramos fez de tão intenso assim, em termos de sentimento mesmo, que ele passou Sim. nas palavras para poder trabalhar. E aí eu vi o movimento armorial muito próximo disso, né? O movimento armorial teve uma ligação, assim, de cara com a minha vida mesmo. Eu sinto uma ligação muito forte com todos os movimentos artísticos do Nordeste, né? E aí só feito um spoilerzinho do que Josué falou sobre o Alice, só para vocês terem uma ideia. O Vidas Boa. Secas, a gente utilizou o armorial para fazer essa parte de trabalho visual, até porque fez 50 anos de movimento armorial no ano passado. E para o de Alice, né? Eu vejo muito o processo de Alice, até havia conversado com o Josué sobre, e eu não vejo de outra forma como trabalhar o Alice sem a Tropicália, porque para mim é um movimento estético visual que fala muito sobre o psicodelismo e sobre Sim, a total. viagem que é a Alice. Aí eu já estou procurando estudar sobre o movimento de psicodélico, né, de fora, e também o movimento da Tropicália, que foi o nosso psicodelismo, né? Sim, é muito, muito boa essa associação, e inclusive você consegue contemplar, né, duas vertentes aí, juntar duas vertentes, muito boa. Você tem alguém que você, qual foi teu start, assim, para você decidir que você, eu sou um ilustrador? Teve alguém que você admira, um grande ilustrador que você segue, ou alguns, enfim, uma referência para você? Cara, sempre assim, geralmente são os da cultura, né? Principalmente eu sou muito bairrista, não tenho como não tocar nesse ponto, mas o próprio J. Borges, eu estou até utilizando uma estampa, né, que foi um desenho dele. J. Borges, não tem como. Já, eu tive a tremenda sorte de ver ele com um trabalho meu, assim, e a gente conversar sobre isso. E ele poder ter um trabalho meu na mão dele, sabe? Eu tive esse prazer, né, com ele em vida. E também, e esse daí, infelizmente, eu não cheguei a conhecer, né? Mas Gilvan Samico é um cara fantástico, assim, em termos de estética voltada para o movimento armorial. Gosto de Ariano Suassuna, mas eu considero o Gilvan Samico, dentro do universo do armorial, assim, não tenho nem o que falar. Tanto que foi a base de tudo que eu observava para poder fazer o livro do Vidas Secas, né? Eu li muito, vi muito, estudei muito Gilvan Samico para fazer isso. Fora do universo de ilustração, mas que também utiliza ilustração, né, para bebe da ilustração para fazer sua arte. Um grande mestre do couro chamado Expedito Celeiro, né? Eu acredito que hoje é o maior mestre do couro, pelo menos para mim é o fantástico o trabalho. Foi uma das pessoas que, seguindo o legado da família Celeiro, que fazia roupas para Luiz Gonzaga, né? Até a própria capa do livro do Luiz Gonzaga, 110 anos de nascimento, ele é um trabalho do Expedito Celeiro, né? E Maninho Celeiro também, que é o seu filho. E aí eu fiz o trabalho de transformar esse processo todo para o universo digital, né? Junto com eles, já que eles têm esse dom, né? Que eu acho maravilhoso, que é o dom do artesanal, né? Com toda a técnica, com todos os processos, com todo o tempo, né? Não só o tempo da execução do trabalho, mas também todo o tempo que eles já tiveram de trabalho para poder chegar nesse nível de talhar o principal material deles, que é o couro. E aí eu vejo
esses personagens hoje, principalmente, como grandes referências para os meus trabalhos. Tá certo, meu querido. Muito obrigado. Você falou alguma coisa para ler? Você quer ler? Não. Tinha um ponto, né, que eu vinha conversando com o Josué, é do próprio Vida Seca, né, que eu acho que é o nosso último trabalho, né, juntos. E é justamente uma parte que não está no livro, né? Não faz parte do livro mesmo, assim, da parte textual do livro, que até deixo, né, como um gostinho para as pessoas sentirem a vontade de ir atrás de saber qual é a história do livro, mas Josué teve uma sacada fantástica, né? Não sei se ele comentou, Reinaldo, com você sobre a questão de o nome Sinhá e Sinha, né? As formas como se falava a pessoa que tinha posses, a mulher que tinha posses, que era Sinhá, e Sinha, que era a mulher mais pobre, né? E aí, justamente por conta de entender como é que a gente poderia igualar, né, o público e deixar todo mundo na mesma linha e na mesma igualdade, Josué escreveu assim: no tempo que até um sinal revelava a diferença, não somente na pronúncia, mas até na existência, havia sinhais e sinhas, casas grandes e casinhas, numa dura convivência. O cordel, em seu protesto, resolveu não se calar, igualdade em seus versos, na métrica e no rimar. Se sinhá é ser senhora, Rita, Terta e Vitória, chamaremos de sinhá. Ou seja, todo mundo, todas as mulheres são iguais, né? E é o que a gente entende que todos os seres humanos deveriam ter o mesmo processo igualitário, né? E não ter essa diferença, sabe? É isso mesmo, é isso mesmo. Concordo plenamente. Meu querido, muito obrigado, viu? Muito obrigado Muito pela sua obrigado. Boa noite, participação, pessoal. seu conhecimento. Boa noite, querido. Eu, como prometi aqui no início, né, eu vou reler o texto, o cordel do Delarme, né, Monteiro da Silva, tá bom? Era um vendedor de ervas que fabricava garrafada, tinha remédio para tudo, para dor de barriga inchada, arroto, choco, tonturas, pé desmentido, pancada. Retirava mal olhado com 3 folhas de pinhão, também curava enxaqueca, ventre caído, pulmão, peito aberto e espinhela, erisipela e cesão. Não precisava farmácia, pois as ervas que ele tinha curavam dor de cabeça, dores de dentes e murrinha, doença que no terreiro ataca pinto e galinha. Tinha remédio para sarna, cansaço continuado, papeira, sarampo, boba, rouquidão e resfriado, diarreia, febre, tifo, impaludismo e puxado. Arriava seus balaios, às vezes mostrando banca, e dizia para a freguesa: a minha palavra é franca. Para a vilídia nos olhos tem raiz de urtiga branca. Pegue a raiz da urtiga, então coe o sumo puro, basta um pingo em cada olho, 3 dias está seguro. Seus olhos ficam brilhando como uma estrela no escuro. Vassourinha de botão é remédio de primeira, mas aqui tem outra planta que também é verdadeira. É a folha bem verdinha do olho da goiabeira. Tanto as folhas como os frutos, bem verdes, têm serventia. Não querendo usar as folhas, faça o chá por garantia, usando mesmo a goiaba somente uma vez por dia. E assim, doutor Raiz, com sua força tremenda de curar todos os males, foi se tornando uma lenda, pois era mais procurado do que bolacha na venda. Agora sim, né? Doutor Raiz e as ervas milagrosas, Delarme Monteiro Silva. Gente, muito obrigado por ficar com a gente até agora e até o próximo episódio do Pois é, Poesia, Arte no Plural. Valeu, obrigado. Pois é, poesia, poesia.